Olá, seja muito bem-vindo ao FIFA Net Sports, falando hoje de futebol e vamos falar do Campeonato Brasileiro que tem seu início agendado para próximo dia 29 de maio. E uma regra interessante que vai ser colocada em prática é o limite de troca de técnicos no Brasileirão 2021. Ou seja, o Campeonato Brasileiro 2021, em sua Série A, com essa novidade. Tem um limite de troca de treinadores, ou seja, no máximo 2 profissionais. E aqui no canal nós vamos explicar tudo para vocês direitinho. Então pedi para que você assista o vídeo até o final, acompanhe, assine o canal, dê o like, pois nós vamos explicar de forma bem detalhada como que vai funcionar então essa nova regra e esse novo critério. Então falando um pouco então dessa troca dos técnicos e treinadores, então quando falamos dos treinadores tem a prancheta com a parte técnica, tática, que os treinadores são responsáveis. Então, vamos ver então o que a Confederação Brasileira de Futebol preparou nesse sentido. Muito bem, então vamos resumir aqui o critério do lado dos treinadores e do lado dos clubes. É importante nós entendermos que essa é uma lei, uma regra, um critério que envolve os dois lados, tanto o lado dos profissionais, que são os técnicos, como também o lado do clube também, que vai precisar pensar melhor a sua contratação desse profissional. Então vamos lá. Então nós temos aqui o critério que foi estabelecido, que diz o seguinte, que cada técnico poderá trabalhar na Série A, pelo menos, no máximo, em 2 equipes. Então, se ele sai de um clube da Série A, ele pode ir para um outro clube da Série A, mas ele não, uma terceira possibilidade, isso não vai ser possível. Então, nós vamos mostrar aqui então um pouquinho de como isso tudo funciona. Então, nós vamos ter uma ideia bem interessante aqui. E vamos lá detalhar. Brasileiro. No caso do treinador, quando ele pede demissão, ele pode sim pedir demissão, só que aí que acontece, tanto o clube já queima um crédito de troca de treinador, como também o treinador também queima um crédito do seu lado, no caso dele pedir demissão e para outro clube da Série A do brasileiro. Então, pedir demissão, ele queima. Então, quando o técnico ele pede demissão, ele acaba, por assim dizer, deixando claro para a instituição o seguinte: olha, estou saindo, escolhe bem, porque quem chegar vai ter que ficar até o final do brasileiro. Então, é importante pensar por esse lado. E do outro lado também, quando o clube decide ele demitir o profissional, ele está dizendo que para o técnico, olha, demitir você, tenta encontrar mais um clube da Série A do brasileiro mesmo e que seja feliz lá e fique até o final. Ou seja, então, os contratos, essa relação de treinadores, ela é algo que vai precisar então ser muito bem conversada, muito bem fechadinha entre as duas partes. Então, a competição começa a valer essas datas 29 de maio até 5 de dezembro, que é a duração do Campeonato Brasileiro. Então, como é que isso vai ser estabelecido? Então, o treinador que estiver lá escrito dia 29 de 5 de 2021 como técnico, vamos supor, por exemplo, aqui, o Thiago Nunes, técnico do Grêmio, 29 de 5 de 2021. Ou seja, então, se amanhã o Grêmio demitir o Thiago Nunes, ou até mesmo o Thiago Nunes pedir demissão do Grêmio, o Grêmio vai precisar ter um outro profissional para que possa, então, assumir o posto e segurar. Então, o técnico que tiver escrito 29 de 5 de 2021, esse será, então, já contando como o primeiro técnico da equipe. Como falamos aqui, 2 trocas, e aí tem um terceiro ponto interessante, auxiliar técnico. Por quê? Isso vai fazer com que os clubes talvez pensem na possibilidade de ter um profissional, né, dentro do clube e fique ali preparado, caso o clube tenha que exceder essas 2 trocas, ele tem a terceira troca, tenha lá um profissional preparado então e pronto para então conduzir a equipe até o final da competição. Então é importante ver então que vai ser muito importante agora os clubes ter um membro fixo da comissão técnica que possa ir, independente que seja o técnico, gestão que aconteça, ele permaneça lá, porque se caso precisar, ele vai ter que conduzir as coisas até o final do campeonato. Vamos falar um pouquinho como é que foi em 2020 essa situação. Então o Mourinho está aí, por exemplo, já explicando para nós que no ano passado as trocas de técnico na Série A aconteceram da seguinte maneira, só para nós ter uma ideia como é que funciona o futebol brasileiro. O Botafogo, por exemplo, trocou de técnicos 4 vezes. Começou com o Paulo Autuori, depois passou pelo Bruno Lazzaroni,
teve o Ramon Dias, depois teve o Emiliano Dias, e depois também teve o Eduardo Barroca, o Lúcio Flávio Interino, enfim. O Botafogo caiu para a Série B do campeonato, e durante a competição então, ele teve várias trocas de treinadores, ou seja, então ele trocou o Paulo Souza pelo Bruno Lazzaroni, depois ele teve lá Ramon Dias e outros técnicos, teve técnico interino, enfim. No Campeonato Brasileiro não vai ser possível fazer isso esse ano. O Curitiba também teve 3 vezes mudança de treinadores. Ele teve Eduardo Barroca, que pelo Jorginho, aí também teve o Rodrigo Santana, o Gustavo Mourinhão, e o Goiás também passou pela mesma situação também, 3 trocas de técnico, ou seja, então esse cenário ele não vai poder acontecer, a não ser que seja assim. O clube teve um técnico, trocou de técnico, esse outro técnico deixou o clube, o auxiliar assumiu. Então, pode ser que aconteça só esse cenário. Então, essa é uma coisa que essa regulamentação vai fazer com que os clubes, então, não tenham um cenário tão difícil como foi para os treinadores que passaram por Botafogo, Curitiba e Goiás. O Tuchel está aí na tela comemorando, mas vamos falar aqui, por exemplo, que o ano passado, da Série A do Brasileiro, os clubes que chegaram no limite, por exemplo, o Corinthians trocou de técnico 2 vezes. O Corinthians teve Thiago Nunes iniciando a competição, depois internamente o Diego Coelho ficou por um tempo e Wagner Mancini veio. O Atlético Paranaense passou pela mesma situação de 2 trocas, o Fortaleza também passou por 2 trocas, e o Vasco também por 2 trocas também. Então, mais ou menos é o que nós estamos vendo. Quer dizer, então aí a gente pode dizer, mas a gente tem 3 técnicos de algumas dessas linhas. Mas o interessante é nós pensarmos que o clube só vai poder fazer mudanças 2 vezes, 2 profissionais. Então, esse cenário também precisa ter um cuidado das equipes que tiveram o ano passado esse cenário. Chamando aqui agora o Antônio Conte, que está bravo aí, deu aquele chute para frente, porque agora vou mostrar o cenário de equipes que trocaram de técnico apenas uma vez no ano passado, e até então esse cenário é um cenário que nós consideramos normal, que possa acontecer, que de repente o clube iniciar o trabalho com um técnico e depois migrar para um outro técnico. Então, o Flamengo, no ano passado, teve aquela troca do Domenech pelo Rogério Ceni. O Fluminense também, ele perdeu o Odair Helma, depois aí ele teve com o Marcão até o final da competição. São Paulo passou por isso, Palmeiras passou por isso, Santos, Internacional de Porto Alegre, Bahia, Sport, Goiás, enfim. Essas equipes passaram por esse cenário, por essa situação, e se esse ano repetir essa mesma situação, não tem problema. Esse cenário, ele é permitido. Né? E agora, o Pepe Guardiola comemorando aí, chamando a atenção do árbitro na beira do campo. Como é que foi? Então, ano passado no Brasileirão, ele viu que ele aponta 3 aí, ó. 3. O que significa esse 3? Esse 3 significa que 3 clubes de futebol brasileiro, no ano passado, começou o Campeonato Brasileiro e terminou com o mesmo técnico. O Grêmio com o Renato Gaúcho, o Atlético com o Jorge Sampaoli e o Ceará com o Guardiola Guto Ferreira. Ou seja, então, esse é o cenário ideal. Lógico que com essa regra entrando agora, pode ser que esse ano o número aumente. Nós tivemos 2023 treinadores, vamos ver qual será o percentual de aumento nesse requisito aí para 2021. Mas tanto o Grêmio, Atlético Mineiro e Ceará, ano passado foram os únicos clubes que conseguiram iniciar o Campeonato Brasileiro e terminar com o mesmo treinador à frente do clube. Muito obrigado, Guardiola. Em 2020 também, alguns treinadores eles conseguiram fazer exatamente aquilo que os técnicos podem fazer. Ou seja, você pode sair do clube da Série A e ir para um outro clube da Série A, ou seja, vai poder usar 2 camisas. Como é o caso do Rogério Ceni, que ano passado ele começou pelo Fortaleza e terminou pelo Flamengo. Isso é possível? Isso é possível. No geral, os técnicos brasileiros eles conseguiram cumprir bem isso aí. Não tivemos nenhum treinador brasileiro no ano passado que dirigiu 3 ou 4, 5 clubes dentro da competição. Além do Rogério Ceni, Paulo Autuori, que trabalhou para o Botafogo e Atlético Paranaense, o Luxemburgo trabalhou para o Palmeiras e Vasco, o Eduardo Barroca para o Curitiba e Botafogo, e o Mancini Atlético de Goiás e Corinthians. Ou seja, então, esse cenário aí é o ideal para os treinadores. Então, se esse ano um treinador da Série A ele for demitido ou pedir demissão para ir para o clube da Série A, eu tenho certeza que são 2 camisas apenas que ele irá trabalhar ou vestir na beira do campo. Bem, agora nós vamos passar aqui nossa opinião do canal sobre esse tema, porque o nosso canal também ele gosta de fazer análise de tudo isso e deixar aqui a opinião do canal para isso. Então, falando sobre essa questão de alimentação,
Vamos pensar o tempo para trabalhar, ou seja, isso vai fazer com que os clubes pensem em que o treinador, ele independente dos resultados, vai precisar de um tempo para trabalhar, porque se você já começa a competição, no Campeonato Brasileiro, 2, 3, 4 rodadas, você demite o técnico, você tem que trazer um outro técnico para você ficar até o final. Então, vamos pensar que o Campeonato Brasileiro tem aí 38 rodadas. Então, se você demitir um técnico na quarta rodada, você vai ter que trazer um técnico para segurar mais 34 rodadas. Então, é interessante que você dê tempo para o profissional para você trabalhar o mais tempo possível para que você, então, não corra o risco de ficar sem um treinador na beira do campo. Aproveitamento. O índice de aproveitamento dos treinadores no futebol brasileiro, ele sempre é um índice um pouco baixo para a maioria dos técnicos. Por quê? Porque alguns eles ficam pouquíssimas rodadas à frente dos clubes. Fora a regra daqueles técnicos que estão jogando, trabalhando, os clubes de pontos que estão conquistando, no geral o aproveitamento do desempenho dos treinadores brasileiros nos clubes ele é baixo. Mas a tendência agora é que se você tiver mais tempo para trabalhar, esse índice de aproveitamento aumente. Isso é interessante por quê? Porque os treinadores vão precisar agora tendo esse tempo para trabalhar, para ter projetos mais interessantes, para que ele possa então fazer com que a equipe jogue um pouquinho mais pensando no resultado de trabalho a longo prazo do que simplesmente no jogo a jogo. Então, minha expectativa é que essa regra possa fazer com que o aproveitamento e desempenho desses treinadores nas equipes possa aumentar. Campeão, só um pode ser campeão no Campeonato Brasileiro. Então, o técnico campeão, ele vai ter uma característica bem interessante. Nós tivemos, por exemplo, o ano retrasado, em 19, o Jorge Jesus, que fez uma campanha excepcional com o Flamengo e foi um técnico realmente campeão. O Abel Ferreira, ano passado, pelo Palmeiras, ele pegou a equipe já com o campeonato em andamento e bateu o campeão. Então, o que significa? Que o treinador ele vai precisar trabalhar bem e bastante para bater como campeão no final da competição. Então, fica para nós saber agora qual modelo que vai ficar estabelecido. Se é o modelo de você ter um técnico que começa o campeonato e vai até o final e faz a equipe jogar bastante para ser campeão, ou se vai ser um treinador que de repente ele começou a temporada numa equipe e termina numa outra, ou se é um treinador que de repente vem e pega um trabalho, dá andamento nele e bate campeão. Então, vamos ter a possibilidade de ver qual perfil de técnico será campeão esse ano com esse regulamento, olhando para os técnicos. O que se diz de melhor técnico agora, esse perfil, ele pode ter várias variantes e indicadores para nós então fazer a escolha do melhor técnico. Quem poderia ser o melhor técnico? Então, o melhor técnico vai ser certamente aquele que conseguir trabalhar o campeonato todo aí com um ótimo trabalho, com bons resultados. Então, acredito que isso vai ser bom também para o profissional do Brasil, o técnico, o treinador de futebol. Por quê? Porque ele vai ter que dar o melhor dele, não que eles não têm hoje, mas eles vão ter que dar o melhor dele hoje para conseguir, então, fazer a gestão da equipe, conseguir fazer o time jogar, trabalhar, achar alternativa. Quer dizer, como ele vai ter mais tempo para trabalhar e a tendência é que, então, os clubes dê um pouco mais de oportunidade para ele, então, o técnico que conseguir ser mais estudioso, ter algum diferencial, além de conseguir conduzir bem a equipe, ele vai se destacar como o melhor técnico, mesmo que de repente não seja campeão, mas vamos conseguir ver no trabalho dele as coisas positivas que vai fazer dele um técnico diferente. Pensando na gestão, nos gestores, ou seja, então o clube hoje não vai simplesmente poder contratar um técnico porque ele está aí no mercado. Não que isso esteja errado, mas vai ter que pensar bem e fazer contas. Por exemplo, o brasileiro ele inicia, são 38 rodadas, junto com o brasileiro existem outras competições para alguns clubes trabalhar, e se você demitir o seu treinador pedir demissão, você vai ter dificuldades aí para seguir em frente. Então, os gestores vai precisar pensar bem, fazer ótimos contratos, vai precisar ter uma visão muito mais esportiva e muito mais de visão do futebol para conseguir ser assertivo na contratação do treinador. Então, agora também essa regra vai fazer com que os gestores, então, ele tenham que ser um pouco mais assertivo na escolha do treinador. Quando fala de comissão técnica, foi aquilo que nós falamos. Ou seja, os clubes agora vão precisar, mais do que nunca, ter profissionais fixos nas suas comissões técnicas, porque os treinadores às vezes trazem o nosso preparador físico, teste auxiliar técnico,
mas os clubes não precisam fazer aquilo que alguns clubes já fizeram. Por exemplo, vamos dar o exemplo do Corinthians, que por muito tempo teve o Fábio Carille como esse profissional, fixar a comissão técnica, quando for acontecendo, até que um dia ele teve que ele assumir o time como treinador. Então, os clubes vão precisar trabalhar nas suas comissões técnicas para que possa ter ali, dentro de quem seja o treinador, quem seja o preparador físico, se precisar, emergencialmente, já ter um profissional preparado e pronto para assumir a equipe na competição. Então, vamos ver como é que vai ser isso. Se de repente já no primeiro turno ainda, nós vamos já ter, quem sabe, já alguém de comissão técnica conduzindo uma equipe aí, se os gestores não souberem fazer bem a negociação. Essa é a opinião do canal. Eu acredito que essa regra ela veio para melhorar a qualidade dos nossos treinadores aqui no futebol brasileiro. Então, pensando então aí lá nessa galeria, então nós temos alguns técnicos que já estão praticamente certos e inscritos para ser os técnicos que iniciam a competição. Então temos aí o Abel Ferreira, que é o atual campeão pelo Palmeiras, o Fernando Diniz, que acabou de chegar pelo Santos, o Rogério Senna, que está no Flamengo, o Miguel Ángel Ramírez, que está no Internacional de Porto Alegre, o Hernan Crespo, do São Paulo, o Thiago Nunes, que está no Grêmio. Esse certamente, então, dia 29, já começa a valer inscritos como técnico dessas equipes. Temos a nossa arte também, o Carille e o Renato Gaúcho, que são dois técnicos que praticamente estão no mercado. Aí, o Carille já tem umas situações para resolver lá no mundo árabe, o Renato Gaúcho de fato está no mercado. Então, são treinadores que nós podemos esperar que ao longo do campeonato não seria nenhuma surpresa se de repente eles assumissem alguma equipe grande do futebol brasileiro, porque são dois técnicos excelentes no futebol que estão aí nesse momento sem contrato com clubes brasileiros. São possibilidades, então analisando os profissionais. Também um destaque interessante para os técnicos estrangeiros. Nós estamos aí nessa galeria hoje, futebol brasileiro com alguns técnicos estrangeiros, o Abel Ferreira como atual campeão, o Ramírez fazendo um trabalho muito bom no Inter também, e o Inter que já está trabalhando com técnico estrangeiro desde o ano passado, teve o Eduardo Cudê, e o Hernan Crespo que chegou ao São Paulo e está fazendo também um trabalho interessante. Então, essa mescla eu acho legal, técnicos estrangeiros, técnicos brasileiros, essa regra vai fazer com que o futebol brasileiro possa ter na parte de treinadores mais preparados, melhor desenvolvidos e condições então de fazer com que o nível dos nossos técnicos só passe a elevar mais do que temos hoje. Então é isso, o Muricy está mostrando aí, então trocar técnico, Muricy, não. Então agora tem essa regra, como você falou, é aqui, não. Então eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo, então explicamos aqui um pouquinho de como será esse novo critério do futebol brasileiro. Então o Guardiola está aí desesperado para que ele consiga terminar a temporada. E é isso. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Assine o canal, compartilhe com o pessoal. Nós sempre deixamos na descrição alguns produtos que se você consumir usando nosso link vai ajudar o canal. Então, FIFA Nerd Sports, mais uma vez agradeço a todos vocês. Falamos aqui de futebol e cultura pop. Então, nos vemos na próxima, ok? Então, muito obrigado. Assine o canal. Estamos lá no Instagram também. Tchau.